18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora mais uma edição, hein? Do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite. Hoje, quarta-feira, dia 25 de março de 2020. Estamos juntos no melhor mix mais uma vez. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Ciri Soares, Paulo Castro, M. Luciano, Sérgio Bartolo. Quem mais? Odinei a equipe Araújo. Toda. É o Odinei Araújo, Júlia Gomes. Quem mais? Tem Nathalie Moraes. Azaf Augusto. Júlia Gomes e Caetaninha, que abastece as informações do nosso site 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Sim. Boa noite. Juntos com 1 metro de distância. Juntos no melhor mix com 1 metro de distância. O pessoal tá pensando que a gente vem pra cá e não sei o que, ninguém toma cuidado nenhum. Não é isso não, gente. A gente tá trabalhando aqui, mas tomamos todos os cuidados. Qualquer país que a gente pode explodir, que a gente tá só álcool. Não, porque eu falei, né? Tanto álcool gel que eu tô passando, que eu tô jogando, borrifando, qualquer dia, qualquer hora é combustão espontânea. Você viu aquela que saiu? Passei tanto álcool na mão que já até a cola que eu tinha na escola já apareceu. De 1980, né? Foi o Graciano que falou isso. Buenas noites, Paulo Castro. Boa noite, Carlão, Karime, Cid, Luciano, ouvinte da Mix. Carlão, daqui a pouco você vai saber os novos números do coronavírus aqui no Amazonas. E também, será que o Festival de Parintins vai ser realizado em junho ou não? Será que vai ser realizado? Será? Enfim. Vamos ver. Luciano. Nosso aplicativo Mano continua bombando. O Mano tá bombando. Os alunos aí do estado estão assistindo aula lá, a galera do ensino médio. Também tá bombando o quiz da Mix. Amanhã tem Mano Amizade. Então baixa o aplicativo Mano e aproveita. Exato, isso é interessante, né? A gente ressaltar que aqui no estado, o estado do Amazonas está usando toda a tecnologia do aplicativo Mano para que essas crianças, esses alunos não parem de estudar, não é? As aulas estão sendo transmitidas. Conteúdos, né? Vão sendo passados. Eu fiquei assistindo de manhã. E aí, é legal. É muito legal. Bacana. E os alunos ficam lá conversando, trocando ideia com os professores. A interação é que é legal, né? É isso mesmo. Achei muito bacana. O aplicativo, Mano, bombando, né? Eu amo esse aplicativo. Arrasou. Então, mais tarde nós temos o quê? Mais tarde a gente tem quiz da Mix com hambúrgueres lá da Eletroburger, 19h30. Ontem já deu bastante gente, né? Porque tem muito aluno agora, né? Eu tô adorando. E hoje eu quero mais pessoas ainda participando do programa. Novas pessoas, né? Novas interações. E o que eles estão fazendo durante essa quarentena, esse pessoal, esses jovens e adolescentes? Então, eu, por exemplo, em casa eu tô fazendo aula de zumba, né? Tem um canal no YouTube que ensina você a fazer aula de zumba. Dá pra você, sei lá, arrumar o guarda-roupa, dá pra fazer várias coisas, gente. Eu, por exemplo, tô aprendendo a cozinhar. Será que tô tentando fazer bolo. Não tá bom, não. Não tá bom, não? Não, tá bom, não. E vocês, meninos? Eu? Além de dormir? Além de dormir. Muito. Gordo, mano, só come. Eu tô parceiro da geladeira. O Paulo trocando fralda. Trocando fralda, coisa tá básica, bem, né? Paulo, o que não falta é fazeres pra ele, né, Paulo? Quando terminar tudo isso, a gente vai estar bem. Eu vou ter aprendido a fazer um bolo. Eu vou ter aprendido a dançar zumba. Vai estar magrinho, olha. Vou estar magro. Tem gente que fala, não emagreça. Por quê? Não sei, tem gente que pede pra mim não emagrecer. Saúde, né? Cara, tem gente que acostuma, né? Eu já passei por isso também. O cara te vê gordinho e diz, não, cara, fica gordo mesmo, que eu não sei nem como é que vai ser a tua cara depois disso. Eu acho que eu vou ficar mais gato ainda, sabia? Você vai ficar mais gato. Aquele, né, que você acha? Ei, tá bom, vambora lá, pessoal. Também, vamos lá, gente, tem um jornal aí. Simbora. Já pergunta 6 horas e 4 minutos em Manaus. Boa noite pra vocês, 100,7. Estamos prontos, estamos juntos para mais uma edição do 18 horas nesta quarta-feira. 18 horas. Olha só, e no Brasil não se fala em outra coisa, né? O polêmico pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira, pedindo, né, simplesmente o fim do isolamento social, a suspensão da quarentena. É o assunto do dia. Houve quem apoiasse e também quem condenasse a fala de Bolsonaro. As crianças estão chorando em casa, até agora. Disseram aí que foi um ato irresponsável e criminoso. Entidades médicas, pesquisadores, congressistas, juristas e até aliados do presidente condenaram o discurso dele.
Pois é, Bolsonaro colocou por terra toda a estratégia do Ministério da Saúde e uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que defende o isolamento social e a quarentena como a medida mais eficaz para controlar a expansão do novo coronavírus. Hoje nós temos aí uma divisão clara, né? Os que não acreditam que as consequências das medidas restritivas vão ser nefastas para a economia, com desemprego em massa, falências de empresas e fome generalizada nas camadas mais carentes. E os que defendem que agora é hora de salvar vidas e que a economia se vê depois. O certo mesmo é que nós vivemos um momento de grandes dificuldades, né? Com uma crise sanitária sem precedentes, com mortes se acumulando e ameaça de colapso no sistema de saúde. Sem dúvida, é hora de união, de reforçar aí todas as ações na área da saúde, de evitar que essa pandemia provoque o colapso no nosso sistema de saúde e também o caos na economia, né? Que está aí bem próximo. Precisamos ter inteligência para salvar vidas e também minimizar os impactos econômicos e sociais dessa pandemia. Pois é, existem exemplos de países que superaram em pouco tempo a ameaça desse vírus. Não temos aqui que inventar agora a roda, mas apenas implementar o que já deu certo. Claro, adaptando as ações para a nossa realidade, para as características aqui do Brasil. A população deve sim fazer sua parte. Os prefeitos e governadores devem trabalhar duro para garantir proteção para o cidadão. E o presidente deve o quê? Assumir seu papel de comandante, exercendo sua autoridade e sua função de unir a nação em torno de um bem comum, que é o quê? Vencer esse vírus. E como disse o Carlão, né? Só com a união, né, gente? Só com essa união e sem politicagem que nós vamos vencer essa guerra. A gente não pode esquecer também que vem boa hora também a tomada de poder por parte dos governadores. Sem dúvida. Não esperando uma decisão maior, né? Sem dúvida. Tomando aqui à frente mesmo e vamos fazer o que acharem certo. Até alguém tem que liderar isso. Lógico, até porque na frente quem responde é cada um, né? Exato. Prefeitos e governadores agindo como gestores e responsáveis por essas vidas. Eles vão dar conta dessas vidas. Claro. Vamos em frente. 6:06 em Manaus. Boa noite. 18 horas. Bom, o governador Wilson Lima e o prefeito Arthur Neto afirmaram que vão manter todas as medidas de restrição e circulação de pessoas. O comércio, o setor de serviços continuam fechados. Exatamente. Só as empresas que operam com alimentação, medicamentos e serviços essenciais estão autorizadas a continuar operando. O transporte fluvial de passageiros continua suspenso, assim como o transporte coletivo intermunicipal aqui na região metropolitana. O governador Wilson Lima e o prefeito Arthur Neto divulgaram vídeos nas suas redes sociais logo após o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto. O governador Wilson Lima divulgou um vídeo em suas redes sociais, onde ele afirma que não vai voltar atrás em nenhuma das restrições tomadas pelo Estado para combater o coronavírus. A minha posição é muito clara. Não vamos voltar atrás de nenhuma decisão que foi tomada pelo governo do estado do Amazonas. Até porque elas foram tomadas de maneira responsável e seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde do governo federal. O vídeo do governador foi publicado logo após o pronunciamento em rede nacional do presidente da República, Jair Bolsonaro, onde ele voltou a minimizar os impactos do coronavírus. Ele também criticou o fechamento de escolas e a quarentena imposta nos estados para conter o avanço da pandemia. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, também não voltou atrás em nenhuma das medidas tomadas para conter o avanço do coronavírus. Nós estamos numa guerra onde o inimigo não aparece, o inimigo está escondido. É uma guerra desigual. Mas numa guerra só tem uma opção para o povo de Manaus, para o povo do Amazonas, que é vencer essa mesma guerra. Azaf Augusto para 18 horas.
Pois é, e nesta manhã o prefeito Arthur Neto anunciou diversas medidas, entre elas a prorrogação do prazo para o pagamento da cota única do IPTU com 10% de desconto. O novo prazo vai até o dia 15 de abril e o pagamento do alvará mudou de junho para agosto e foram suspensos por 90 dias, a contar de abril, o pagamento de parcelamentos ativos de débitos fiscais e municipais. O prefeito determinou também que a empresa Águas de Manaus suspenda o corte de fornecimento de água dos usuários em inadimplência e autorizou a empresa a prorrogar os vencimentos das contas dos consumidores. Além disso, oferecer regras especiais de pagamento para contas em atraso. Ele também suspendeu temporariamente a zona azul na capital. E a Assembleia Legislativa aprovou hoje o projeto de lei que proíbe aumento de preço e corte de água e energia. O projeto proíbe o aumento injustificado de preços de produtos ou serviços e o corte de água, energia elétrica e gás em todo o estado enquanto durar o plano de contingência de combate ao novo coronavírus. E além disso, Carlão, a Justiça determinou que as empresas devem restabelecer o fornecimento nas unidades consumidoras que tiveram aquele serviço interrompido por inadimplência, depois que o governo do Amazonas decretou situação de emergência na saúde pública no dia 16 de março. Pois é, as duas empresas, tanto de energia quanto de água, têm prazo de 5 dias para fazer a religação. A multa diária por descumprimento é de R$10 mil, limitada a 30 dias de incidência. O governador Wilson Lima colocou a Arena da Amazônia como abrigo para moradores de rua. Foram colocados ali colchões e toda a infraestrutura para abrigar essa população vulnerável, que hoje mora nas ruas da cidade e é uma iniciativa que merece o nosso reconhecimento e aplausos. Muito bem, agora 6 horas e 11 minutos aí, Carne Leão. Tá quase, hein? Tá quase, é que eu tava... Não, sim. Sobre essa ação da Arena da Amazônia, a população pode doar também, viu? Principalmente material de higiene, roupas, mas é doação, não é lixão do seu armário não, tá, gente? Vamos com muita calma nessa hora, é doação de roupas e higiene pessoal, sabe? Bacana, legal, aquilo que você usa, não é lixo não, porque já trabalhei em situação de que as pessoas fazem doação e que doam coisas que é impossível de se usar. Então, é possível você ajudar, você pode fazer a doação, você pode levar lá na Arena da Amazônia e tem um esquema que você não precisa nem saltar do carro, tá? É bacana, pode doar. Bom, desde que o novo coronavírus foi declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, muito tem se falado do distanciamento social ou ainda do isolamento social. São expressões usadas com frequência pelo Ministério da Saúde, governos estaduais e profissionais da área. Mas afinal, o que é isso e por que é importante adotar essas medidas? É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Júlia Gomes. 6 horas e 12 minutos. Bom, e subiu para 54 o número de casos confirmados de coronavírus no Amazonas. 7 a mais que ontem, viu? Os números são do boletim epidemiológico divulgados na tarde de hoje durante uma coletiva online. A repórter Nathalie Moraes conferiu todos esses dados, todas essas informações e vamos conferir agora. Subiu para 54 o número de pacientes infectados pelo novo coronavírus aqui no Amazonas. Desses pacientes, 4 deles seguem internados em unidades de saúde, 49 pessoas estão se recuperando em isolamento domiciliar e 21 pacientes seguem sendo investigados, como explica a diretora, a presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, Rosimere Pinto. 7 novos casos, o que leva a um total de 54 casos confirmados até agora. Desses, 2 são de Parintins e 1 evoluiu ao óbito. Nós temos, então, portanto, 49 casos que estão em domicílio estáveis, sendo monitorados, e 4 internados. E temos ainda 21 casos em investigação. Entre os casos já confirmados está a viúva do empresário de Parintins. Ela está em isolamento domiciliar com um quadro estável. A viúva decidiu cremar o corpo do marido e, de acordo com o governador Wilson Lima, o estado está em negociação e terá até a próxima semana um crematório para as vítimas fatais do novo coronavírus, seguindo as recomendações da Anvisa. Aqui no estado do Amazonas,
nós ainda não estamos com nenhuma estrutura pronta para crematório. Essa estrutura, que é da iniciativa privada, lembrando que isso não é de competência do governo do estado, essa é uma atividade privada. Eu conversei, inclusive, hoje com o dono desse espaço, que me garantiu que daqui a uma semana, mais ou menos quinta-feira da semana que vem, esse crematório estará pronto. E o compromisso que nós assumimos com a família é de manter esse corpo conservado, e quando estiver funcionando o crematório, ele será levado o corpo será levado para esse crematório. Uma nova medida anunciada durante a coletiva é que a partir desta quinta-feira, quem desembarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes vai ser monitorado por um aplicativo disponível para celulares durante um período de 15 dias. Em caso de sintomas e a necessidade de atendimento emergencial, o paciente será levado por uma equipe de vigilância em saúde até o Hospital Delfim Aziz, onde estão concentrados os casos de isolamento pelo novo coronavírus. Até o final do dia, eu vou baixar um decreto colocando todo mundo que descer pelo aeroporto Eduardo Gomes em quarentena. Todo mundo que descer no aeroporto Eduardo Gomes vai entrar em quarentena. Aí alguém pode me perguntar, governador, como é que vai ser esse monitoramento? Como é que os profissionais da área de saúde vão ter a certeza de que essa pessoa que desembarcou vai ficar em isolamento domiciliar, que vai ficar ali no seu hotel ou na sua residência? Nós estamos trabalhando numa solução tecnológica e até amanhã nós já temos pronto esse aplicativo que vai fazer esse monitoramento. Ainda segundo o governador, a partir de hoje, os agentes de saúde passarão a ter poder de polícia. Isso vai ser importante para que esses agentes estejam nas ruas, estejam fazendo monitoramento e tenham esse empoderamento. A doutora Rosemary Pinto, diretora da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, reforçou o pedido para que os amazonenses permaneçam em casa. Nós mantemos a opinião de que é necessário que as pessoas façam uma adesão estrita a todas as orientações que são dadas no sentido de permanecerem em casa. Só devem sair de casa as pessoas que realmente precisam fazer isso. Nathalie Moraes para o 18 horas. Olha, e com esses números, o Amazonas se mantém com o maior número de casos da região norte e 31,% do total de casos do Brasil. Mas por que será que o estado tem um nível de transmissão maior que os demais estados vizinhos? É que nós vamos saber agora nessa reportagem aqui da Júlia Gomes. Entre as regiões do país, o norte é o que menos tem casos do novo coronavírus. Mas apesar disso, o Amazonas já tem mais casos confirmados de Covid-19 do que a soma de todos os outros estados da região. Os números do Ministério da Saúde mostravam até a tarde de terça-feira, dia 24, que os outros estados da região norte, somados, tinham 35 casos da doença, enquanto que só o Amazonas já chegou a 54 no início da tarde desta quarta-feira. Para o infectologista, diretor de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical, o médico Antônio Magela, o motivo para isso seria o isolamento geográfico e o grande fluxo de pessoas, principalmente na capital, que concentra a maioria das pessoas infectadas pelo vírus. Manaus é um grande centro econômico, tem o nosso parque industrial, que tem empresas de vários países do mundo, inclusive em países onde a pandemia foi mais evidente. Então, isso é inevitável, o fluxo de pessoas, tanto saindo de Manaus para irem para esses países, quanto o inverso também é verdadeiro. Para o infectologista, diante dessa informação, as autoridades estaduais de saúde podem ficar mais atentas para aprimorar as medidas adotadas e, assim, minimizar o risco de disseminação da doença. Isso faz com que nós, tendo em mãos essa informação, possamos estar muito mais atentos para todas as medidas que nós podemos tomar junto com as autoridades de saúde, com a sociedade civil, para que a gente possa minimizar
minimizar os riscos de problemas maiores no futuro bem próximo. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, desde que o novo coronavírus foi declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, muito tem se falado aí no distanciamento social ou ainda o isolamento social. Pois é, né, gente? Mas afinal, o que é isso, né? Por que é importante adotar essas medidas? A Julinha Gomes volta a conversar com a gente para explicar exatamente do que se trata, né? Vamos conferir? Segundo as autoridades de saúde, a doença Covid-19 é assintomática em 86% dos casos. Isso significa que boa parte das pessoas infectadas sequer sabem que estão com o novo coronavírus, como explica o infectologista Antônio Magela. O vírus não circula, as pessoas circulam com os vírus. E uma das estratégias dos vírus, até para se manterem na natureza, é eles adquirir uma condição de passarem silenciosamente pelo período de incubação, mas começar a transmissão até antes de surgirem os sintomas. E nós não temos como identificar essas pessoas que estão nesse período de incubação. E essa característica dificulta justamente o controle da doença. Por isso, a única forma de reduzir o risco de infecção é manter distância de outras pessoas. E é exatamente esse o significado da expressão distanciamento social. Ficar longe o suficiente de outras pessoas para que o coronavírus não possa se espalhar, como explica a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Manaus, enfermeira Marinélia Ferreira. Que é um comportamento voluntário, que é justamente você evitar os seus contatos, ou seja, você diminui o contato com as pessoas, então automaticamente diminui o seu risco. Por isso, é importante respeitar a orientação, porque o coronavírus não é transmitido pelo ar, mas pelo contato com gotículas expelidas por um indivíduo contaminado. O Ministério da Saúde delimitou a distância mínima entre as pessoas. Vamos ouvir o que disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. 2 metros de distância de uma pessoa para outra. Essa é a recomendação atual de distância social, porque quando você fala, a gotícula, mesmo que você não veja, ela sai. Durante coletiva, ainda na semana passada, o ministro da Saúde afirmou que o sistema de saúde brasileiro entrará em colapso ao final de abril, caso não sejam cumpridas as regras de distanciamento social. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. Também são 6 horas e 22 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos no melhor mix do Brasil até as 17h19. Até quando? 20, 21, 22? Hoje eu tô meio enrolado nesse negócio de hora, né, cara? Tá lindo e maravilhoso. Estamos juntos até as 7 da noite. É porque a gente fica conversando aqui até mais tarde, né? Eu achei que esse cara não ia botar uma música hoje. Eu tava só aqui. Estamos todos aqui esperando. Olha só, o vídeo da atriz Gal Gadot com várias celebridades cantando Imagine de John Lennon durante o período de quarentena viralizou na internet e o John Mayer fez questão de esclarecer aí aos fãs o porquê de ausência dele nessa gravação. É que segundo o músico, né, ele foi convidado, mas a parte de John Mayer foi cortada por uma pequena gafe que o cantor cometeu durante esse processo. Pois é, John Mayer comentou o seguinte: na verdade, me pediram para fazer parte do vídeo, mas eu entendi errado, achei que quisessem que eu cantasse Imagine da Ariana Grande. Pois é, ok, sem problemas, tá, a gente entende, né? Está perdoado, né? E ele é o nosso, né, o número 1 da playlist de hoje, John Mayer, Still Feel Like Your Man. Playlist 18 horas. Muito bem, 6 horas e 26 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. O melhor mix do Brasil. John Mayer é a primeira, né? Still Feel Like Your Man em 100,7. No clima aí, né? Cid Soares e Karime Leão. Do Charme Time, né? Um programa aqui da rádio, que inclusive jogou. Da novidade que eu apresentei, né? Antes do Dantas? Armando Mendes, que lançou, ele fazia a programação e eu apresentava à noite esse programa. Aí depois, quando eu saí, eu não sei o que aconteceu, né? Era o Charme Time. Ok, 6 horas e 27 minutos em Manaus. Boa noite. 18 horas. E a Bolsa
Bolsa dispara pelo segundo pregão seguido e apaga perdas da pior semana em 12 anos, registrando alta de 7,5%. Investidores estão otimistas quanto ao pacote econômico de cerca de 2 trilhões de dólares que pode ser aprovado pelo Senado americano esta semana. E o dólar fechou em queda de 1%, mas ainda permanece acima de R$5. Bom, e ainda sobre a polêmica declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o fim da quarentena e toda a polêmica causada e gerada nas redes sociais em especialistas, sanitaristas, infectologistas, políticos, enfim. É um momento de turbulência, sim, é um momento de polêmica e a gente vai ouvir agora, parar para escutar o nosso editor executivo, o Sérgio Bartolo, que comenta sobre essa polêmica, sobre este assunto. Vamos conferir. É hora de todos termos muita tranquilidade e responsabilidade. Ficar no fla-flu das redes sociais não vai ajudar em nada. Uns dizem, saiam de casa, vão para as ruas. O Brasil precisa trabalhar e produzir. A economia não pode parar. Os efeitos econômicos da pandemia serão muito ruins. Outros dizem para ficar em casa, para evitar a transmissão do coronavírus, tentar evitar o colapso da rede pública de saúde e salvar vidas. Em momentos como esse, misturar opiniões políticas, ideológicas e eleitorais não ajuda a resolver uma coisa nem outra. Ninguém quer gente morrendo, ninguém quer gente desempregada, ninguém quer fome, ninguém quer miséria. Nesse momento, a hora é dos profissionais. Os profissionais são os cientistas, os infectologistas. São eles que podem ajudar o presidente da República, os governadores e os prefeitos a tomarem as melhores decisões. Eles podem dizer o que as pessoas não podem e também o que podem fazer. Se podem trabalhar e qual a melhor forma. Se as fábricas podem funcionar e qual a melhor forma. Se o comércio pode funcionar e qual a melhor forma. Que os governantes façam as perguntas. Pode isso, doutores? Pode isso, cientistas? E a regra tem que ser clara. O que os cientistas disserem deve virar lei, seja para ficar em casa, seja para flexibilizar as medidas de confinamento. O resto são só opiniões, respeitáveis opiniões, mas só opiniões. Muito bem, 6h30 em Manaus, muito boa noite pra você. Tá aí, foi, o nosso editor-chefe, Sérgio Bartolo, que falou aí da melhor forma, Esta é uma boa ideia. A melhor forma para você resolver as coisas. Os governantes, as pessoas, os empresários, todo mundo, nós, inclusive, temos que ver aí qual é a melhor forma, porque também a gente não pode quebrar o país, a gente também não pode se matar. Então tem que ter uma melhor forma. Olha, eu acho que a melhor forma, Carlão, é o respeito acima de tudo. Se posicionar nas redes sociais é legal, porque a gente vai aprender muito sobre política, discussão, vamos melhorar nossa oratória, como nós escrevemos, sabe? Calma, agora respeitando, respeitando a opinião dos outros. Isso aí. A melhor Acabei de receber uma mensagem do cara querendo me matar, meu irmão. Me calma. Agora, outro ponto que o Serginho colocou, que o Sérgio Bartolo colocou estamos passando por um problema de pandemia viral. Quem que nós temos que escutar? Os infectologistas, claro, os especialistas. O resto é opinião. O assunto. O resto é opinião. Opinião, claro, que a gente respeita. Claro. Mas a quem vai determinar o que fazer, o que não fazer, são eles, são especialistas. Muito bem. Eu não vou discutir com especialista. Não. A melhor forma. 6h31 em Manaus. Boa noite. 18 horas. E uma notícia boa aqui é que os hospitais Albert Einstein, o Hospital do Coração e o Sírio-Libanês formaram uma coalizão para iniciar testes com medicamentos que podem aliviar os sintomas e ajudar na recuperação da Covid-19 causada pelo coronavírus. Os experimentos aí com hidroxicloroquina, azitromicina e corticoide dexametasona vão ser feitos em 1.356 pacientes de 70 hospitais aqui do Brasil, incluindo aí o Delfim Aziz. Aqui em Manaus, como divulgamos na segunda-feira, a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva também participará desses esforços. Outra boa notícia, Cid Soares e ouvintes em 100,7, é que as Secretarias de Educação do Estado e Município assinaram na manhã de hoje um termo de cooperação técnica para a exibição do programa Aula em Casa para os alunos da rede pública de ensino da capital e interior aqui no Amazonas. Pois é, a grande novidade do uso da plataforma e dos conteúdos online à distância é a utilização da transmissão pela TV aberta a partir de agora. Com a medida, o
Amazonas passa a ser o único estado do país que oferece ensino à distância na rede pública como forma de prevenção à propagação do coronavírus, além de evitar mais atrasos no cronograma escolar, como explica a repórter Nathalie Moraes. Durante coletiva de imprensa online nesta quarta-feira, os gestores explicaram detalhes do programa Aula em Casa. A secretária de Educação do município, Kátia Schweikardit, explicou que o programa vai beneficiar 180 mil alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e os estudantes do ensino médio. Nossos professores estarão, a partir de hoje, à frente também das câmeras, preparando aulas e conteúdos para serem disponibilizados nessas aulas em casa. Então, primeiro, um agradecimento muito importante a todos esses profissionais. Algumas pessoas estavam querendo dizer, olha, a partir desse processo, o professor presencial vai ser desnecessário. Não é verdade. Eu sou professora há quase 30 anos, embora não pareça. Mas nós sabemos que essa figura, ela é insubstituível. Claro que agora é um professor que vai ter que estar mais afinado com novas tecnologias. No dia 1º de abril, iniciam as transmissões do 4º ao 5º ano do ensino fundamental. E no dia 6, para as outras turmas, do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Com a assinatura do termo, a SEDUC fica responsável pela produção de conteúdos das aulas dos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede pública municipal e estadual. E também para os alunos do ensino médio. Já a CEMED ficará responsável pelos conteúdos voltados para os alunos do 1º ao 5º ano, também da rede municipal e estadual, e das atividades voltadas para a educação infantil, como explica o secretário Luiz Fabian. Os alunos também fazem uso do aplicativo Mano, por meio do qual eles interagem com professores especialistas das diversas disciplinas, tirando dúvidas em tempo real com esses professores. E, além disso, nós temos também viabilizado aos nossos alunos o acesso ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, nosso AVA, onde os alunos podem assistir novamente os conteúdos e ter acesso a exercícios e atividades complementares. Esse projeto começou na última segunda-feira e já permite que os alunos da rede pública do 6º ao 9º ano e ensino médio assistam às aulas em casa por 3 canais de televisão aberta e aplicativos como o Mano, onde os estudantes também podem interagir e tirar as suas dúvidas. A intenção é envolver os estudantes, professores, familiares em uma grande rede para dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem sem sair de casa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, 6h35 em Manaus, o melhor mix do Brasil. Vamos saber agora, hein? Previsão, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão tempo. Segundo informações do Climatempo, à noite deve ter pancadas de chuva, né não, Cid? A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 33 graus, ou seja, a temperatura aumenta em relação a ontem. A porcentagem, chances de chuva são de 80%, a umidade relativa do ar pode chegar a 90%. Mix. Bom, e a partir de hoje a população de Parintins está em regime de toque de recolher. A decisão foi anunciada pelo prefeito Bi Garcia como medida para conter o avanço da doença no município, que registra 2 casos confirmados e uma morte. Vamos aos detalhes com Odineia Araújo. A cidade de Parintins é a segunda mais populosa do Amazonas, de acordo com o IBGE. São 114.273 habitantes. Desse total, 63 pessoas estão com suspeitas de terem contraído o novo coronavírus. Na noite de ontem, Parintins se tornou o primeiro município do Amazonas a registrar morte pelo Covid-19. O Ministério Público do Estado recomendou ao prefeito da cidade, Bi Garcia, toque de recolher a partir desta quarta-feira, das 8 da noite até às 6 da manhã, pelo prazo de 15 dias. O documento foi expedido antes da notícia da morte. A recomendação foi feita pelas promotoras de justiça Eliana Guedes e Marina Campos. Quem for pego fora de casa nesse horário deve pagar multa de R$300. A promotora Eliana Guedes explica a necessidade do toque de recolher.
A gente levou em consideração que já foi diagnosticado 2 pessoas confirmadas com coronavírus em Parintins. Uma, inclusive, infelizmente, veio a óbito, e nós temos consciência de que a única forma de se evitar a propagação, repito, é o isolamento social, é o distanciamento social. Os hospitais em Parintins não têm estrutura para receber pacientes graves de coronavírus. E vai chegar um momento em que não vai ser possível mais encaminhar todos a Manaus. A recomendação inclui também multa de R$600 em caso de reincidência, além de apreensão de carros. A promotora explica que a exceção é apenas para casos de urgência e emergência. Só sair, é claro, em caso de emergência, urgência para ir a um hospital, uma farmácia. E a exceção também dos profissionais de saúde, das pessoas que vão abastecer os supermercados, as farmácias. O descumprimento pode ser enquadrado na prática de crimes contra a saúde pública previstos no Código Penal. O proprietário do portal Fest Norte, Cine Lopes, informou que a população de Parintins aprovou a recomendação do Ministério Público. Pelo que eu ouço aqui pela cidade, pelo que eu li, comentando com amigos, eu pude perceber que a sociedade parintinense, a população parintinense aprova e aplaude a medida e a ação de recomendar o toque de recolher à Prefeitura de Parintins. A recomendação de toque de recolher também incluiu a informação dos hospitais locais de que as unidades de saúde de Parintins não têm todos os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, necessários ao atendimento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Volto com vocês. Bem, agora há pouco, o governador Wilson Lima reconheceu que a edição deste ano do Festival Folclórico de Parintins é inviável para o mês de junho. O evento tinha data marcada para acontecer nos dias 26, 27 e 28 de junho, mas uma nova data já está em estudo. 6h39 em Manaus, mais uma aí pra você curtir na playlist 18 horas. Seguinte, os rumores sobre a suposta parceria entre Lady Gaga e Ariana Grande ganharam mais força nessa semana. É isso porque o produtor da voz de Seven Rings, o Tommy Brown, fez uma live no Instagram e confirmou a um internauta a existência de Rain on Me. É uma música que os fãs suspeitavam que seja uma colaboração entre Lady Gaga e Ariana Grande. Pois é, o produtor ainda acrescentou que a faixa será lançada em breve, mas sem especificar, no entanto, que se trata realmente de uma colaboração. Vamos aguardar, para ver, para saber sobre esta confirmação ou não. Mas enquanto isso, seguimos para a segunda do playlist do 18 horas de hoje. Ariana Grande, Thank You, Next. Playlist 18 horas. Melhor mix do Brasil, Ariana Grande, a fila anda, né? Thank You, Next You, não é isso? Next You. E o Cid aqui zoando, né? Achando que quero ouvir falar isso agora em tempos de coronavírus, não é? Fala Thank You, Next, que eu duvido. Estou todos em casa, em quarentena, todo mundo de boas, redescobrindo aí novos hábitos, novas leituras. E por falar nisso... Posso fazer um agradecimento antes de você falar? Deixa eu só finalizar aqui, porque eu entrei nesse comentário para isso, para lembrar o seguinte, que os consumidores de Manaus, eles devem ter um equilíbrio, no consumo de água e energia nesses tempos aí, As autoridades proibiram cortes, mas ainda não há notícia de que as contas vão ser perdoadas no futuro. Ou seja, a conta vai chegar, gente? Tem que pagar um dia. Exato. É nesse período aí de quarentena, período de observação. Exatamente. Todo mundo está em casa, que essa situação é especial e específica para este período, mas cada um depois vai ter que pagar a sua conta. Não vai esquecendo não é perdão de graça. Ou seja, vamos aí usar com parcimônia, vamos usar de forma responsável, até para não entrar em colapso, 6h45. 18 horas. O setor hoteleiro de Manaus já sente as consequências da retração econômica por conta do coronavírus, como explica o repórter Azaf Augusto.
né? Enquanto essa do Azaf Augusto entra aí na agulha pra gente disparar, confere essa. Com todas essas situações de calamidade, Exército, Marinha e Aeronáutica vão entrar nas ações de combate ao coronavírus. Mais de 15 mil soldados estão sendo mobilizados pelo Comando Conjunto da Amazônia e outros 10 comandos no Brasil para atuar na linha de frente no auxílio aos profissionais de saúde. Uma portaria assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, instituiu o Comando Conjunto da Amazônia e outros 10 comandos no Brasil. Eles vão atuar na logística que as Forças Armadas disponibilizam para auxiliar os órgãos de saúde estaduais, municipais, federais em ações para combater o avanço do vírus no país. Acre, Rondônia e Roraima estão incluídos também no mesmo Comando Conjunto que o Amazonas faz parte. O governo federal vai ampliar aí o valor, né, da ajuda para trabalhadores informais de R$200 para R$300 por mês. Foi o que informou o secretário da Política Econômica do Ministério da Economia, né, o Adolfo Saxida. Exatamente. A medida foi anunciada na semana passada como parte do plano da equipe do ministro Paulo Guedes para combater os impactos econômicos do novo coronavírus. O benefício vale para a parcela da população que não tem trabalho formal e não recebe recursos de programas como Bolsa Família ou benefício de prestação continuada. Agora em Manaus, 6h47. Seguimos então, podemos saber como é que fica a previsão, tempo e temperatura para amanhã, Carlão? Sim, Carimilhão, previsão, tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira. Previsão do tempo. Exatamente, de acordo com informações do Clima Tempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 95%. Mix. Bom, agora sim, Karime, aquela matéria sobre o setor hoteleiro de Manaus que está sentindo aí as consequências do coronavírus com o repórter Azaf Augusto. O setor de hotelaria, serviços e turismo no Amazonas já sente o prejuízo com a pandemia de coronavírus de forma profunda e a projeção não é das melhores. O empresário Roberto Bubol, que faz parte da direção da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Amazonas, disse que a tendência é o fechamento de vários hotéis, principalmente em Manaus. Praticamente é igual uma guerra, né? Os hotéis já estão começando, alguns hotéis já estão fechando, que realmente não vale a pena. O nosso operacional, o nosso custo operacional é muito caro. Então, se você não tiver hóspede, você não pode funcionar. Tem como pagar aquele fixo que você tem. O hotel ele tem que ter pelo menos 50% de ocupação, que é o ponto de equilíbrio. Nós já não estamos conseguindo há bastante tempo esse ponto de equilíbrio. Ele disse ainda que tudo que engloba o setor de serviços está prejudicado e, com isso, pode afetar o emprego de 35 mil pessoas, segundo números dos sindicatos de empregados. Só no setor hoteleiro, o impacto pode chegar a cerca de 5 mil empregos. A tendência é poucos hotéis funcionar. Eu acho que se você hoje pegar o número de hóspedes que tem em Manaus nos hotéis, talvez dê para colocar em um hotel. Azaf Augusto para 18 horas. Bom, agentes de endemias que trabalham no combate à malária e dengue pedem equipamentos de proteção individual para se protegerem contra o novo coronavírus no contato direto com a comunidade. De acordo com denúncias, alguns estão sendo orientados a reutilizar as máscaras descartáveis. Vamos conferir os detalhes desse assunto com Odiné Araújo. Os equipamentos de proteção individual, EPIs, já são escassos para quem está diretamente nas unidades de saúde. Imagine para quem trabalha na rua, visitando várias casas diariamente. É o caso dos agentes de endemias. Em meio à pandemia do novo coronavírus, eles arriscam a própria saúde no contato diário com as pessoas em todos os municípios do Amazonas. A agente que trabalha em Manaus e tem mais de 60 anos, conta que está usando máscaras compradas pela própria família e teme pela saúde dela. Eu vou usar a máscara que a minha família está comprando para mim. Porque ele diz, mamãe, a gente está se prevenindo.
lavando as mãos, a gente não vai na sua casa, fala mais por telefone, e você se contaminando aí pelo trabalho que nem valoriza vocês. Alguns agentes de endemias trabalham diretamente nas unidades de saúde. Em Iranduba, mesmo quem trabalha na coleta de material não tem a proteção adequada. Estou aqui no Hospital de Iranduba, não tem um equipamento para a gente usar, né? Que é EPI, a máscara 95, só tem a descartável aqui. E a gente trabalha no laboratório, né? Fica tipo assim, receio, né? Porque era para ter um hospital aqui perto de Manaus, né? Era para ter equipamento, né? E a gente está trabalhando sem ele. Outros agentes, cedidos para os SPAs em Manaus, contam que falta álcool em gel e EPIs no Danilo Correia, SPA Zona Sul e Hospital Platão Araújo. No Platão, inclusive, os agentes relatam que foram orientados a lavar e reutilizar as máscaras descartáveis. Os EPIs que é passada por os agentes de endemias foi uma máscara confeccionada de TNT. Trabalho em laboratório, no pronto-socorro, suporte grande. E na minha secretaria pediram que eu tinha que reutilizar a máscara, lavar e usar novamente. O Sindicato dos Agentes de Combate a Endemias do Amazonas enviou ofício à FVS, Fundação de Vigilância em Saúde, a quem os agentes são subordinados, e também às prefeituras, pedindo os EPIs e o afastamento de agentes com mais de 60 anos e que pertencem ao grupo de risco. Odinei Araújo para o 18 horas. Também 6 horas e 52 minutos. Rihanna fez uma doação aí de 5 milhões de dólares para o combate ao coronavírus pelo mundo, através da fundação dela, Clara Lionel Foundation. O valor foi destinado à Organização Mundial de Saúde e grupos de assistência. Olha só, o site TMZ informou que a quantia será utilizada no abastecimento do estoque de comida em comunidades de risco para aumentar e acelerar os testes de coronavírus. Tratamento médico em países como Haiti e Malawi, dentre outros, né? Exatamente. A fundação da Rihanna foi criada em 2012 e tem como objetivo investir em educação e dar suporte em situações de emergência para vários países. Muito bem, parabéns, lindona. Vamos agora à última do playlist de hoje, do 18 horas. DJ Khaled, Rihanna e Bryson Tiller, Wild Thoughts. Playlist 18 horas. 6 horas e 56 minutos em Manaus, o melhor mix do Brasil. A terceira, né, da playlist. DJ Khaled, Rihanna e Bryson Tiller, Wild Thoughts em 100,7, 6 e 57 aí já nos finalzinho, né, isso, Carimilhão? Já, e o pessoal ali comemorando, né? Já tá na área. Muito bem. Tudo certo, acabou. tudo bacana. Luciano, daqui a pouquinho você volta. Isso, no Quiz da Mix. Quiz da Mix a partir de que horas? 19h30, ao vivo. Obrigado pelo chocolate ontem, cara. Tá bom? Vai ter hambúrguer da Eletroburger. Arrasou, muito obrigada. Obrigada a vocês pela participação pelo aplicativo Humano. Agora 6 horas e 57 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil hoje teve um dos dias mais tensos na área política desde o início dos casos de coronavírus no país. Governadores de estados se colocaram frontalmente contra declarações do presidente da República. O diálogo entre os estados e o governo federal, em muitos casos, foi interrompido, como em São Paulo e também em Goiás. Discutir quem são os culpados nesse momento só piora a situação. Neste momento, o país precisa de muita paciência e o máximo de equilíbrio e até sacrifícios de seus líderes e não só dos trabalhadores e empresários. Uma das maiores realidades e maiores qualidades de um bom líder é ser capaz de inspirar pessoas a ser melhores do que são. Neste momento de grande dificuldade, o Brasil precisa do melhor de todos. Despertar ódios só nos levará às trevas. Todos os lados têm a obrigação de buscar o melhor e deixar totalmente de lado a intolerância. Um líder deve saber quando desistir de uma ideia e quando vale a pena ser paciente, aguentar o tranco e seguir em frente. E é a hora das lideranças nacional merecerem aí que tem essas capacidades, mostrarem que tem essas capacidades. O Brasil precisa e exige isso. O que o país menos precisa nesse momento é ficar ainda mais rachado. Afinal, estamos quase todos no mesmo barco. 18 horas.
Muito bem, 6h59. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid, Paulo Castro, Emi Luciano e todos aí em 100,7. Boa noite, querido. Boa noite, meu povo. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Não panique. Continue em 100,7. A gente volta amanhã a partir das 6. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.